Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou contra. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Sou contra. Sou a favor. Eu sou a favor. Sou contra. Tá? Não, sério. Sou a favor. Sou a favor. Sou contra. Sou contra. Eu sou a favor. Não sei. Eu sou contra. Sou a favor. Sou a favor. Eu sou contra. Ótimo. Contra. Eu sou 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 contra. Vou fazer um vídeo aqui para o evento de sábado lá no Céu Butantã. Tá certo? Se você puder ir lá, vai ser legal. Vai ser a partir das 9 horas da manhã. E aí eu estou fazendo um vídeo perguntando a opinião dos alunos se vocês são a favor ou se vocês são contra a redução da maioridade penal. Responde olhando para a câmera se você é a favor ou se você é contra a redução da maioridade penal. Faz uma vez de teste. Eu sou contra. Ótimo. Agora... Eu sou contra. Eu não sei. O que vai lembrar? Eu sou a favor. Nós sabemos. Eu sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou contra. 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 Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor da IMEF Ibrahim Nobre. É um grande prazer receber todo mundo aqui, porque a gente está chamando da nossa terceira edição do Papo Sério. Eu vou chamar então o nosso último convidado aqui da nossa manhã. Esse evento está passando aqui meteoricamente em Carajuba, Hidalgo. Pô, aquela pergunta clichê antes, né, Júlio? Em que momento da sua vida você chegou e falou assim, nossa, eu vou escrever para criança? Existia um momento do pensamento e um momento da decisão. O momento do pensamento era quando meus alunos chegavam para mim e falavam assim, pô, professor, por que eu não aprendi isso? Voltando para quem não conhece, eu dou aula em universidade, dou aula em curso preparatório para concurso. E aí às vezes eu falo, pô, professor, por que eu não aprendi isso quando eu era criança ou quando eu era jovem? Eu já devia saber disso. E aí foi criando aquela ideia de, puxa, isso deveria ser ensinar direito, ensinar cidadania desde da mais tenra idade. Esse momento eu pensei em fazer. A decisão foi um dia, como sábado, eu estava dando aula na faculdade de sábado, um curso que tinha aulas ao sábado de manhã, e no dia anterior, na sexta-feira, uma aluna me procurou e disse assim, olha, professor, tem aula marcada para amanhã, eu tenho um filho, meu filho não tem com quem ficar, eu posso trazer? E eu achei até que devia, provavelmente iria ferir o ECA, trazer a criança para ter uma aula de direito no sábado de manhã, mas vamos lá, pode trazer, não tem problema, desde que ele fique quieto e não atrapalhe a aula. E aí ela trouxe. E era uma aula sobre o artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos do trabalhador. O garoto talvez tivesse uns 9 anos, e infelizmente eu não tenho contato dele. Mas ele tinha por volta de uns 9 anos. E eu lá falando do direito do trabalhador, da Constituição, e falei sobre trabalho escravo, sobre trabalho infantil, está lá na Constituição também. E aí, sábado à tarde, sábado de manhã, já devia ser assim, perto do almoço, eu olhei para a sala e falei, e aí, alguém tem alguma dúvida? Óbvio, que se alguém levantasse a mão, se algum aluno levantasse a mão, ele seria massacrado pelos demais, não é assim? Então, todo mundo aqui já estudou, ou estuda, né? Quando o professor fala assim, alguém tem dúvida? Todo mundo assim, que não tem, é pra gente ir embora, né? E aí, uma mão levantou.
o garotinho, ele foi o único que queria fazer uma pergunta. Ele pode perguntar, todo mundo já começou a dar risada. Aí ele falou, professor, quando a mãe obriga a gente a arrumar o quarto, sério? Não é trabalho infantil? Mas vocês não têm mais 9 anos, tá? Não vem com essa não. Bom, e aí é lógico, expliquei pra ele que não e tudo mais, mas eu achei aquele momento assim, revelador. Por quê? Porque eu percebi que a criança prestou atenção e, de certa forma, ela entendeu alguma coisa e ela teve vontade de aprender mais. Aí eu decidi que ia escrever o livro. Interessante que naquele dia, naquela semana, na verdade, na outra semana, eu conversando com os alunos, contei esse episódio para uma outra turma, numa outra instituição, e disse assim, olha, eu estou com vontade de fazer um livro. Uma das alunas disse, professor, eu sou ilustradora de livros infantis. Assim, conversando ali com 4, 5 alunos, e foi, inclusive, uma ex-aluna também que ilustrou o livro. Foi isso que aconteceu. Só que daí, eu te chamei aqui porque vocês têm uma criança. Pensei assim, puxa, a gente vai falar sobre a redução da maioridade penal, e eu te conheci por um congresso do IBDC, que é o pessoal que trata de Constituição. Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Então, assim, vamos também trazer aqui uma pessoa que, embora seja meu amigo, não foi esse também o motivo que te trouxe aqui. Então, assim, vamos chamar alguém que depende de uma área que vai também concatenar em legislação federal, e tudo mais. Por exemplo, agora se fala de tal de PEC. PEC para lá, PEC para cá, igual o Lucas falou muito bem aqui. O PEC 171, que a gente até faz a brincadeira, para quem não entende, de repente, o que é 171, que é a questão dos crimes de estelionato, estelionatário, é 171 lá no Código Penal. Então, para os mais jovens saberem qual foi a brincadeira que ele fez, e por coincidência, a PEC que está tramitando aí leva esse número. Mas o que é essa tal de PEC aí, Júlio? Explica para a gente, com palavras mais simples aí. A PEC, então, proposta de emenda à Constituição, é uma proposta de alteração da Constituição e que tem que ser aprovada. O Lucas até comentou com vocês. Na imprensa saiu assim, foi aprovada a diminuição da maioridade penal, e aí tinha gente comemorando, tinha aluno meu comemorando, então coloquei no Facebook, vou tirar um ponto na prova. E quem compartilhar, eu tiro 2 na prova. Por quê? Nossa, foi aprovado em primeiro turno na Câmara, por 3/5 dos deputados. Ainda precisa de um segundo turno na Câmara, tem que ser aprovado de novo por 3/5. Aí vai para o Senado, de novo, aprovação por 3/5 no Senado da primeira vez, e depois da segunda vez, aprovação por 3/5. Então, gente, ainda tem muito caminho para que isso aconteça. Agora, você sabe quando vai acontecer o segundo turno? Quando for conveniente que a discussão se polarize para esse lado e esqueça outro. Porque também tem a questão da política. Eu já trabalhei muitos anos com assessoria política, trabalhei muitos anos com político, estava mês passado no Senado, coloquei no Face, inclusive. Eu curti. Quando eu vou lá na Zona Leste, eu ponho no Face também. Eu sou de lá. E tem a questão política também, que muitas vezes as pessoas não percebem. Quem é que fez muita questão de aprovar o primeiro turno? Quem sabe dizer quem foi o deputado lá que fez muita questão? O presidente da Câmara lá? É o Cunha. Está com denúncia agora, não está? Cheio de denúncia. Então, para e pensa, por que será que justo nesse momento ele fez tanta questão de aprovar uma coisa tão polêmica e que todo mundo presta atenção nessa coisa polêmica, e acaba muitas vezes esquecendo outras situações. Então, isso vai ressuscitar quando tiver, o segundo turno vai quando tiver uma outra situação polêmica também. Não, porque assim, eu fui fazer uma pesquisa para escrever um pouco sobre o assunto. No grupo do TCA aí, a professora de vocês pediu alguns links, eu mandei os links para ela e tudo mais. Existem outras tantas PECs, Oi, tudo bem? Alô? Outras PECs que tinham até assim, falando que ia reduzir a maioridade aos 12 anos. Mas nem vamos apresentar ela porque ela vai ser aprovada. Aí foi uma anterior a essa, de 16 anos, que daí foi negada. Aí se apresenta uma nova PEC, que agora acho que caracterizada como crimes hediondos. O que acontecia é que a anterior diminuía a maioridade penal para todos os crimes, era muito genérico. Então, a partir de 16, iria responder por praticamente todos os crimes. Essa agora, que foi aprovada em primeiro turno, diminui a maioridade penal por homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele onde eu quero matar,
né? Então você encontra a pessoa lá, dá 15 tiros na cabeça dela, e se for sua sogra, você tem que estaca de madeira no coração. Aí volta, né? Você não é homicídio doloso, você queria matar. Porque tem um homicídio culposo, aquele que você está sem querer, então você pode matar alguém. Então, Sem querer, você mata a sua sogra. sem querer, você mata a sua sogra. Você deu ré, atropelou sua sogra, sorte, sem querer. A sogra se me desculpa, certo? Eu gosto também. Então, essa PEC que foi aprovada agora, primeiro turno, ela diminui a maioridade penal por homicídio doloso, aquele cara que vai lá e quer matar. Ela diminui também para os crimes hediondos, então é uma categoria de crimes, então a extorsão mediante sequestro, o sequestro seguido de morte e assim por diante, e diminui também para lesão corporal seguida de morte, aquela que causa, na verdade, essa lesão corporal que causa a morte. Então, por exemplo, um caso polêmico que teve aí, polêmico, na verdade não polêmico, sensacionalista, a imprensa estava sem nada para noticiar essa semana, um garoto lá no sul do país que foi num baile, numa cidade do sul, e aí acabou sendo espancado no baile. Todo mundo deve ter visto isso, porque inclusive você não vê essas desgraças na televisão, né? Aí bom. Aí então lá naquela briga de baile, os dois foram lá, bateram nele e acabaram espancando além da conta, e o garoto veio a falecer. Seria a lesão corporal que causou a morte. E aí a grande polêmica é que tirou o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, o tráfico de droga não vai ter diminuição, se isso realmente um dia for aprovado, não vai ter diminuição na maioridade penal. Então, mas vamos lá, vamos para a parte da calcanhar de Aquiles, a parte que vai provocar isso. Uma provocação, né? Então o pessoal que está aqui, ele é advogado, né? Eu estou fazendo direito também, então vamos colocar a coisa agora bem no chão aqui, discussão no chão. Então, eu sou um garoto de 16 ou 17 anos, aí, por exemplo, eu causo uma lesão corporal em você, por motivo de uma briga, uma discussão, seja o que for, tá? Intencionalmente, e aí o que me faz ser de maior ou de menor é o fato de você morrer. Porque se eu sobreviver, eu não respondo como maior de idade. Então, assim, essa PEC também está meio sapeca, o que é? Essa PEC também sapeca, eu gostei da definição. Exatamente, essa PEC também sapeca. Por quê? Porque, como o Lucas disse, é muito fácil criar lei, né? Nesse país você tenta resolver tudo criando lei. E nem sempre as leis são exatamente tão técnicas assim. E aí, o que fazer? Então a gente tem que dar uma satisfação para a sociedade, aliás, da qual eu faço parte, e todos nós fazemos. Então, realmente, a PEC não é a mais perfeita. Mas, mesmo assim, você diria, você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Bom, depois você fala se está atrelado à PEC ou se não está. Mas, de uma maneira geral, como você tende a se posicionar? Me posicionando contra ou a favor, eu sou a favor. A favor. Sou a favor. Quais pontos assim, você acha, poxa, tem que caminhar por aqui, a discussão é para esse lado, para ser a favor da redução? Aí eu vou usar a metáfora do muro, né? Eu estou em cima do muro, olha para os dois lados. Então, eu estou do lado do a favor, mas eu estico meu pescocinho por contra. Eu estico meu pescocinho do contra. Porque eu acho que mesmo que você tenha uma posição formada, você sempre tem que ouvir os outros. E eu sou a favor, lógico, com algumas ressalvas, né? Ou com várias ressalvas. Né? Por quê? Porque quem trabalha com jovem, eu não trabalho exatamente com jovem, mas enfim, ou mesmo quem já foi jovem, né? Porque tem gente que ainda é jovem aqui, eu concordo com o que disseram. Olha, esse sistema prisional não vai educar ninguém, e ele não é montado para educar alguém. Tanto que, como você disse no Código Penal, a pena é a prisão. A pena não é você estudar, a pena não é você trabalhar, a pena não é você melhorar, a pena é só a prisão. Então, mas mesmo que você me diga, olha, isso não vai resolver, tem que ser a educação. Então, eu sou o maior partidário de melhorar a educação. Tanto que eu faço palestras em escolas públicas, particulares, para ensinar direito às crianças. Mas veja, meu posicionamento eu sou a favor, com várias ressalvas. Porque, por exemplo, Rodrigo, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Levanta a mão aqui, quem já cometeu um crime. Estou falando sério, vocês nunca cometeram um crime? Um crime, quem já cometeu um crime. Pois é. Eu até vou me abrir com o grupo.
Permite que o último que eu cometi foi há 2 meses. Os criminosos humanos. Então, meu nome é Julidal, eu quero falar com vocês. Há 2 meses eu estava em Minas Gerais, né, que eu vou sempre para lá, e fomos para Cachoeira. Vamos lá para Cachoeira, eu faço muito isso, né, vou explorando a região. Paramos o carro para depois descer e embrear para chegar na Cachoeira. Quando alguém olha assim, uma casa, uma cerca, e tinha o que do outro lado? Lindas jabuticabas. Lindas jabuticabas. Aí eu vou confessar a minha culpa. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. A casa estava abandonada, mas não importa. Literalmente pulamos a cerca. Sabe que isso pode ser considerado crime. É uma travessura. Dependendo de quem for a cerca. Depende de quem for. Não de quem for a cerca, de qual for a cerca. É uma travessura. Todos adultos, eu já com quase 50 anos. Pulamos a cerca, pegamos jabuticaba e reincidimos, porque no outro dia fomos de novo e pulamos a cerca de novo para pegar jabuticaba. Então, eu sou um criminoso reincidente. Tá? Então, quando você fala de crime, é uma verdade penal. Poxa, muitas vezes o adolescente, ele faz algo... Imagens, um crime da jabuticaba. Aí o que acontece? E a cabeça balança. E a pena de morte ou prisão perpétua para jabuticaba. Pois é. Então aí o que acontece? Só fazendo uma analogia. Muitas vezes o adolescente, né, o jovem, ele também vai cometer um ato impensado, né, realmente impensado, de empolgação, porque às vezes está lá naquele grupinho, vamos lá fazer isso, vamos. Tá? Então, eu não acho que desse ato impensado você pode colocar nele que ele é adulto, que tem que pagar como adulto. Agora, que ele é adolescente, sequestra alguém, tem aquele alguém 15 dias ou 20 dias em cativeiro, muitas vezes estuprando, muitas vezes ali com aquele sadismo, né? Sinto muito. Isso já não é mais um ato impensado. Então, para isso, ele tem que ter uma punição condizente com o ato. Na verdade, não condizente tanto com a idade. Vamos lá, então, né, gente? Vamos dar corda aí para você, ou você esticar, ou você se enforcar. Que é nessa linha mesmo aí. Porque a gente pega alguns garotos e fala assim, não, eu tenho que fazer isso agora, porque eu sou de menor. Então, quando vem aqueles argumentos de quem é contra, né, a redução da maioridade, justamente nessa linha, eles não têm consciência. Mas quando o cara te fala deliberadamente que, olha, tem que aproveitar agora que eu sou de menor e não vai pegar nada, ou vai pegar menos, você falou, tem tempo, acontece, tem uma medida socioeducativa, ele pode ser liberado assistido, ele pode ficar, né, interno, mas são só 3 anos. Então, assim, ele tem a consciência. Então, esse cara, por exemplo, que tem já a consciência, é para se discutir, então, a partir de que idade essa pessoa tem consciência, ou é caso a caso, ou é um grupo, e não estamos polarizando necessariamente para camadas sociais que a gente fala que são desfavorecidas. Porque tem também lá o playboy de 16, 17 anos, que assalta. Eu tinha amigos meus que faziam isso, de 16, 17 anos, assaltava taxista, chegaram a matar o taxista, para pegar o dinheiro para ir para balada de novo, para gastar R$2.000 à noite. Que de menor é esse? Não é um de menor. Porque também o que acontece é o seguinte, quando você estava fazendo a introdução, você falou de 1940, que o nosso Código Penal é 1940. Tá? E é óbvio que o menor de 1940 não é o menor de 2015. Né? Com toda essa informação que o menor tem hoje, com todo o acesso que ele tem, se ele não quer buscar, se ele não vai buscar, ok, estamos falando do acesso, se ele tem acesso, não é a mesma situação. Agora, o ideal é que seja analisado caso a caso, que também muitas vezes as pessoas falam assim, em tal país é tantos anos, tantos anos, e em tal país também é decidido situação a situação. Traça-se o perfil psicológico, perfil social do garoto, e decide, não, esse, pelo que ele fez, pelo que ele é, pelo que ele pensa, ele pode responder como adulto. Esse, pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo que ele fez, ele não vai responder como adulto. E aí o responder como adulto também, é óbvio que, como isso para você, tem que ser dosado. A ideia, quando eu falo que eu sou a favor, não é colocar o sujeito lá no banco 1 ou banco 2, com 16 ou 17 anos de idade. É você ter também um tratamento diferenciado para esse jovem que cometeu esse crime, que ainda que seja um crime bárbaro, um crime hediondo, tem que ter um tratamento diferenciado para ele também. Então, mas vamos lá também, né? Você falou, vamos analisar caso a caso.
não vou citar nomes, mas assim, os casos que a gente acompanha pela mídia, que viram um caso, via de regra, quando o cara tem muita grana, né, o caso dele é outro, é resolvido fora do caso da legislação. Né? Porque boa parte que a gente pega números mesmo de Fundação Casa, quando são os internos, a gente chega a um número mais ou menos de 90% a 95% de meninos, né? Pobres, a grande maioria negros ou pardos, enfim, aí vai se ampliando a questão. Então, o que eu menos tenho lá dentro em termos de quantidade? Eu tenho menos mulheres lá dentro, né? E eu tenho menos ricos, né? Ou menos brancos. Então, você acha que a gente consegue fazer um modelo de um país de território tão extenso e cabeças tão pequenas? Acho que a gente consegue fazer, porque não tem o quórum, que não existe esse modelo. Hoje digo para vocês, tá? Como advogado, já trabalhei com assistência a menor infrator, hoje o Estado não consegue fazer isso. Hoje o Estado é incompetente, o Judiciário é incompetente para decidir caso a caso. Tá? E a incompetência é incompetência material, de recursos, é incompetência da formação dos profissionais do Judiciário, hoje é assim. Agora, eu também não posso simplesmente fechar os olhos e, porque é assim, então eu também não vou fazer nada. Eu diria que tem que ser feita uma ação conjunta. Tá? Porque você diz assim, mas só o pobre vai para a cadeia, então só o rapaz pobre vai para a cadeia, então ninguém vai, é isso? Então não vamos mudar, vamos deixar assim. Então, vamos fazer uma situação conjunta. Agora, talvez aí eu vou me juntar ao colega que disse assim, ao invés de começar do final, eu vou começar do início. Só que aí tem outro problema. Quem aqui aguenta esperar esse começar do início? Né? Concordo, tem que começar a educar. Mas aí eu vou esperar quanto? 10, 20, 30, 40 anos? Então eu diria que é começar tudo junto. É começar do início e começar do final. Tem que ser uma atuação conjunta. Eu vou diminuir a maioridade penal, só que eu vou trabalhar aqui na educação do jovem. Aí eu vou trabalhar aqui na questão da família. Porque alguém fala, terceiriza a educação. O Estado terceiriza a educação. A família terceiriza a educação hoje em dia. Você sabe disso? Quem é educador aqui sabe disso. Se manda a criança para a escola para ter educação. Não deveria se mandar para ter cultura. Educação deveria ser o segundo passo da escola, na minha opinião. A primeira deveria ser a cultura. A educação deveria ser o primeiro passo da família. Então você tem que mexer em tudo isso. Você tem que mexer na família, você tem que mexer na educação, você tem que mexer no poder judiciário. Mas isso, dada a situação atual, eu acredito que tem que ser tudo ao mesmo tempo. Vai doer? Vai. Mas também está doendo o menor cometendo crime. E depois sendo solto depois de 3 anos. E aí, concordo, você tem um tipo de reeducação. Não, mas você acha que também, quando ele falou do projeto do Serra, acho que são 8 anos, são 10 anos. 10 anos de interação. Tinha uma proposta de 8 mesmo, mas ela se confunde um pouco porque o Serra, acho que afinal que ele apresenta é de 10. Eu achei bem interessante, entre aspas, porque assim, se eu não conseguir aprovar a redução, pelo menos 10 anos depois. E parece que tudo bem também, porque o ECA, ele é pautado na discussão. Eu entrei na prefeitura em 99. O ECA tem 25 anos, isso? Por aí, né? 25 anos. Quando entrei na prefeitura, boa parte das minhas colegas, até eu aqui para deixar você sozinho, cadê a Paula? Ali ainda, eu fui embora. Nunca nem tinha aberto o ECA. Passados todos esses anos, agora em 2015, não vou generalizar pelo amor de Deus, mas a gente ainda tem uma boa parte da proporção dos nossos colegas, estou falando mal porque a gente é nós, né? Estamos falando dentro do nosso espaço, eu estou falando mal de outra categoria, estou aqui junto com os meus, achando os nossos problemas. Eu não vou pedir para levantar o braço, mas tem colegas nossos que ainda não leram o Estatuto da Criança e Adolescente. Então falar efetivamente que ele funcionou, né, entrou no coração, assim como a tal da Constituição, que vem desde 88. São quantos artigos? Passamos dos 250. E quantas emendas? Já passamos das 70 também. E quantos artigos você que está sentado aí literalmente conhece? Nossa, isso é Constituição. Esse artigo é da Constituição. Então a gente pede tanto lei, né, Lucas?
E de repente a gente fica nesse ao réu, né? Mas aí a sociedade clama. E aí a gente tem que falar o quê? Bom, para que lado que a gente vai, né? A gente vai para um lado mesmo de... Está vendo como nós três aqui estamos promovendo uma discussão mesmo na cabeça, mexendo com... tirando o senso comum do porquê que eu sou a favor por ser a favor, do porquê que eu sou contra por ser contra. É muito bacana a gente conseguir ouvir o outro lado, né? Eu acho que vou até responder para você. Você provavelmente não é a favor da 171. Não sou, de maneira nenhuma eu sou a favor da 171. Olha só, né? Mas não deixa de perder um pouco a questão da redução. Mesmo como o Luiz chegou e colocou aqui, ó, não nesse momento. Né? O Lucas vai e aborda assim, né? Olha, precisamos investir mais em educação. Só que a gente sempre precisou, a educação parece que sempre ficou para depois. Né? E é isso que a gente tem que reivindicar. Cadê a garotada aí do TCA? Está aí ainda ou foi embora? Está aí? Cadê muito bracinho aí do TCA? Vocês estão conseguindo acompanhar aí a dinâmica? Que a gente não trouxe aqui para vocês um modelo, né, que a gente vai passar a palavra para o Júlio, que eu vou respeitar o tempo dele. A gente não trouxe um modelo fechado para vocês. Né? Uma galera só para falar bem, uma galera só para falar mal. E o que eu achei muito bacana é fundado em vivência. Está fundado em estudo. Não está fundado apenas, não que não tenha que existir isso, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não está apenas uma questão ideológica sem pensar mais nada. Tem uma ideologia por trás, obviamente. Mas não estou aqui falando pelos outros, estou aqui falando por mim. Por isso que provoca. Né? Agora, Júlio, então, assim, tenta amarrar então de uma maneira que você fala assim, o governo mesmo, essa é a pergunta que eu fiz anteriormente. Reduzir a maioridade, resolve o quê? Resolve o sentimento de vingança de cada um. Só isso que reduzir, só resolve o sentimento de vingança. Tá vendo? Vai ter que pagar, vai pagar que é um adulto. E só isso. Agora, resolver índice de criminalidade não vai resolver, óbvio que não vai. Né? E vai resolver a questão da sociedade e a questão dos votos. Isso vai resolver. Agora, é óbvio que o problema do menor infrator e o problema da sociedade, que não é de um só, não é só da sociedade, não é só do menor, isso só diminuir realmente não resolve. Tem que ter política de educação, tem que ter política social, tem que ter uma melhoria do judiciário, tudo isso. Isso tudo resolve. Isso tudo resolve. Agora, se começar de um lado, só diminuir não resolve. Agora também, só você melhorar a educação, hoje não resolve. Vai resolver o quê? Daqui 20, 30, 40 anos. Então, o que resolve é trabalhar um todo, cada um, óbvio, na sua frente. Esse cara aqui é o Júlio Hidalgo, uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu queria perguntar para quem é a favor que se o senhor ainda seria a favor da redução se fosse com alguém da sua família. Se eu seria a favor? Lógico que seria. Aliás, tem que primeiro começar na família, a educar, e se for o caso, a punir, para depois você poder fazer isso com a sociedade. Então, sim, seria a favor, sim. Tá? Que punição merece o Estado por não cumprir pelo menos os 6 primeiros artigos do ECA, que são fundamentais. Eu vejo esses artigos sendo violados a todo momento, porque eu trabalho ali no Brasil Chapão, uma comunidade que está sendo violada sempre. Eu acho que antes de discutir o final do ECA, a gente deveria uma campanha mais solidária, né, mais nobre, que seria pelo cumprimento dos 6 primeiros, não precisa mais do que os 6 primeiros artigos, que começam lá no berço. Né? Então, eu digo para o advogado, que deve saber sobre isso também, que pena merece o Estado? E se ele tivesse nascido nessa comunidade que eu trabalho, se ele teria escolha hoje de ser um advogado? Obrigada. A primeira parte, que punição merece o Estado? Bom, o Estado, primeiro, é um ser inanimado, né? Então, que punição merecem as pessoas? Porque o Estado não tem como eu punir. É impossível você punir o Estado. No máximo, a não ser com uma indenização.
E mesmo assim, quem paga a indenização somos nós, porque o dinheiro vai sair da saúde e da educação e vai indenizar alguém. Então, como é que eu posso punir as pessoas? Primeiro, não votando nelas, se a gente estiver falando de político. Se estiver falando de servidor, cobrando o servidor. No meu ponto de vista, é assim que você pode punir um Estado. Agora, talvez a pergunta seja, ou talvez a ideia que me passou é, que moral tem o Estado para punir quem ele não educa ou quem ele não cuida? Será que foi mais exatamente isso? Foi? Tá. Bom, aí o que eu disse para vocês, o Estado também tem que melhorar. Você também precisa mudar o Estado, você precisa implantar as políticas, porque política tem um monte. Vocês podem falar melhor que eu disso. Política tem um monte. Agora, política realmente implantada é que eu não vejo efetivamente uma política implantada de verdade. Ou é falta de recurso, ou, enfim. Tá? Então, o Estado também tem que melhorar. Concordo com você. E o segundo, se eu tivesse nascido numa comunidade dessa, eu seria advogado hoje? Seria. Por quê? Porque eu não nasci na comunidade que eu vivo. Alguém aqui conhece Zona Leste? Jardim Grimaldi? Alguém sabe onde é o Jardim Grimaldi? Então, imagina aquilo há 40 anos. Para quem não conhece, Sapopemba, bem para frente, é lá. A rua era de terra, a gente não tinha geladeira, a escola era de madeira, e metade dos meus amigos foram mortos. Foram mortos por quê? Porque viraram bandido. Aliás, tem cerca de um ano, meu pai me falou, lembra do Marcelo, não sei o que. Eu falei, pai, lembro, encontrei com ele. Pois é, foi fazer um banco. Para quem não sabe fazer um banco, é assaltar um banco. Foi fazer um banco e mataram. Então, acho que a gente também precisa fugir dos chavões, tá? A culpa da violência é da pobreza. Não, não é. A culpa da violência é da desigualdade social. Não, não é. Porque se a culpa da violência fosse da pobreza, você tinha 150 milhões de pobres roubando. Pobreza, desigualdade sempre existiu, não é de agora não. Não é de agora não. Eu acho que o que você não pode é culpar um só. A pobreza é culpada em certas situações, ela tem uma parcela de culpa. A desigualdade social em certas situações, a falta de educação em certas situações, porque quem nasce em comunidade também não está condenado a ser ladrão, e quem nasce numa família rica também não está condenado a ser doutor. Não está. Então, por isso que eu digo, você tem que trabalhar tudo, são vários os fatores, simplificar a pobreza, isso aqui, não, são vários os fatores, e às vezes até mais de um fator que pode levar o jovem à delinquência. Por isso até que você tem muita gente de classe média alta, tão delinquente, mais delinquente de quem é de uma comunidade carente. Agora é inegável, na comunidade carente, esses problemas são maiores, você tem uma soma maior de fatores que levam à delinquência. Isso sim, mas não está um fator só. Então, se eu tivesse nascido na comunidade, acho que eu seria advogado, professor.